Olá, turma. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre filtros coalescentes, filtros de linha para ar comprimido. Ribamar, o que é importante saber para dimensionar o filtro correto? Bom, filtro coalescente, ele é um acessório utilizado para otimizar a qualidade do ar comprimido. Então, basicamente, para retirada de óleo que esteja no teu ar comprimido e partículas sólidas. O teu processo deve-se ter uma definição em relação à qualidade do ar comprimido. Existem normas para isso, norma ISO, para se definir qual a necessidade da qualidade do ar comprimido para o teu processo. Quais são essas classes que tem? Bom, a ISO, ela fala de qualidade do ar comprimido relacionado a partículas sólidas, a umidade, a água na rede, no ar comprimido e a partículas de óleo suspensa no ar comprimido. Então, o primeiro e o terceiro, partículas sólidas e óleo, é esse carinha quem vai tirar. A classe ISO, ela classifica essa qualidade do 0 ao 5 e cada filtro, cada modelo vai te dar a classe ideal. Normalmente o que se fala no mercado aí, a gente se fala em pré, pós e de carvão. O que é esse filtro pré, esse filtro pós? É pré o quê, pós o quê? Ok. Pré-filtro coalescente, ele faz uma primeira filtragem, vai te dar uma primeira qualidade do ar comprimido relacionado a partículas sólidas e a residual de óleo. Partícula sólida do pré-filtro, em condições normais de referência, ele vai tirar partículas iguais ou maior a 1 micra. E em relação a óleo, partículas de até 1 ppm, partícula por milhão, ou 1 milímetro por metro cúbico de ar comprimido gerado. Esse é o pré. Já o pós, ele é um filtro, a gente costuma falar no mercado, mais fino, porque ele já vai tirar 0,01 micron de partícula sólida e 0,01 ppm para óleo. Então, lembrando que sempre esses filtros eles têm que trabalhar em conjunto. Eu não consigo colocar apenas o pós-filtro. Por isso essa nomenclatura no mercado de pré e pós. O pré-filtro ele acaba sendo um auxiliar para você ter a qualidade que o pós-filtro vai te dar. Se eu pegar o ar comprimido sem nenhum tratamento e já colocar direto no pós-filtro, eu vou saturar muito rápido o elemento filtrante. Então você está me dizendo como ele tem a capacidade maior de filtragem, a trama do coalescente é mais fechada, ele tem a capacidade de filtrar mais e eu vou saturar mais rápido. E se saturar esse filtro, qual é o problema que acarreta para o cliente? Um problema dos filtros é a perda de carga que ele vai te trazer em relação à pressão do ar comprimido. Quanto mais saturado o elemento filtrante, maior a perda de carga, consequentemente, maior consumo de energia na tua geração para atender a pressão que você precisa no processo. Em condições normais, o elemento filtrante deve-se ter uma perda de carga de no máximo 0,2 bar. Acima disso, já se indica a troca do elemento filtrante. Essa informação que o Ribamar está falando é muito importante porque às vezes a gente encontra na linha o cliente reclamando que está com a pressão baixa na linha e na geração está normal. E aí quando a gente encontra na linha, normalmente a gente encontra os filtros já saturados. E aí vem a pergunta, com quanto tempo eu devo trocar os elementos filtrantes dos filtros coalescentes? Por tempo, o indicado é trocar a cada 4.000 horas de funcionamento da tua geração. Então, rodando 24 horas por dia, em torno de 6 meses. Existem filtros com um medidor de saturação. Porém, esses medidores de saturação, quando ele chega no aviso do vermelho, você já está com a perda de carga muito alta. Então, você já teve consequências negativas, problemas na tua produção. Então, geralmente, essas 4.000 horas, quando a gente vai trocar o elemento filtrante, ele ainda está no verde ou está chegando no amarelo. Até mostra aqui nesse exemplo aqui, eu mostro que o vermelho vai estar em 0,6 bar de perda de carga. 0,6 bar de perda de carga representa aproximadamente 5% de desperdício de energia elétrica. Não faz sentido a gente ter uma perda de carga tão grande para cada filtro. Lembrando que se você vai ter o pré e o pós, 0,5, 0,6 bar de perda em cada um, a gente está falando de 1 bar, 1,2 bar de perda. É por isso que você encontra a diferença maior de 1 bar no final da linha, quando você está com esses filtros coalescentes saturados. E aí tem clientes que não entendem a relação, que além de ter problema no processo, porque você está com a pressão menor, ainda também tem a perda de energia, né? Você imagina você está perdendo 1 bar na geração, você está a 8 bar e lá no final está a 7 bar.
Então, além da energia elétrica, eficiência da energia elétrica, também tem questão de problemas no processo. O Gustavo me perguntou sobre pré-filtro, pós-filtro e filtro de carvão ativado. O filtro de carvão ativado é uma terceira opção para você tirar. Ele faz também a função de filtragem de partículas sólidas, filtragem de óleo, mas ele tira o odor também. Então, como o compressor ele succiona, ele admite o ar atmosférico, ele pode succionar monóxido de carbono, fumaça de algum equipamento de combustão que esteja próximo a ele. Ele pode succionar outros odores do próprio processo fabril e isso tudo vai para o ar comprimido. Então, se o teu ar comprimido não pode ter odor, a indústria alimentícia, que o ar comprimido possa ter contato com o produto, eu não posso trazer esse odor da atmosfera para dentro do teu produto. Então, mesmo usando um óleo food grade, né, para alimentício, é necessário a utilização do filtro de carvão ativado para retirar o odor até do próprio óleo, né? Então, falamos um pouco aqui do pré, do pós e do filtro de carvão ativado. E qual é a outra variável que o cliente precisa nos informar para a gente dimensionar de forma correta um filtro coalescente de linha? Para dimensionar o filtro, a gente precisa saber a tua vazão de geração e as condições de ambiente que você tem, temperatura ambiente, a pressão de trabalho que você vai trabalhar, a temperatura do ar comprimido que está entrando no filtro, porque o nome está falando filtro coalescente. Gustavo, mostra aí. Então aqui nós temos outro filtro aqui, para vocês terem ideia como é a questão do coalescente. Essa trana, essa coalescência, ela vai sofrer alteração de acordo com a temperatura, de acordo com a vazão e pressão que você está trabalhando. Então, para garantir essa qualidade do ar comprimido, para garantir que não se passe mais do que 1 micra no pré-filtro ou 0,01 micron no pós-filtro, para garantir que você não tenha óleo no processo, de acordo com a norma que você exige, a gente tem que calcular em cima desses parâmetros, fazer a correção sob condições de referência para que você não tenha uma trana um pouco mais aberta, vamos falar assim, e que se passe mais do que o que a norma te solicita. Então, pressão, vazão, temperatura ambiente, temperatura do ar comprimido de entrada são pontos importantes para a gente dimensionar corretamente o tamanho e a capacidade do filtro. Então, recapitulando, Ribamar, para a gente dimensionar de forma correta o filtro coalescente, precisa da qualidade do ar para a aplicação que vai ser utilizado o ar comprimido, a vazão, pressão e temperatura. E aí a gente também vai dimensionar o tamanho do filtro por linha de instalação, suportes para esses filtros, tempo de troca do elemento filtrante e, inclusive, o modelo específico do filtro. Existem filtros para grandes vazões e regimes de trabalho contínuo que eles são superdimensionados, eles têm mais elementos filtrantes no conjunto dele, para que você faça essa manutenção, essa troca de elemento filtrante num maior período. A CIA Máquinas pode te propor um filtro para troca de elemento filtrante com até 40 mil horas, ao invés de a cada 4 mil você está trocando. Então, se você tem uma restrição a paradas de produção para manutenção preventiva, para troca desse elemento filtrante a cada 4 mil horas, a gente pode te ofertar um filtro que você só precisa trocar esse elemento a cada 40 mil. Outro importante também na instalação é fazer o bypass, né? Porque quando a gente precisa trocar esse elemento filtrante, os clientes que não fizeram conosco a instalação precisam parar a geração. Se parar a geração, para o processo. E aí quem fecha com a gente faz o bypass, a gente consegue fazer a troca do filtro sem parar o processo nenhum. É outro detalhe importante, né? Uma instalação bem feita é essencial para o teu processo, né? Então, o que o Gustavo está falando é essencial. Se você não pode parar toda a produção para fazer a troca desse elemento filtrante, a gente tem como te dimensionar um projeto de bypass na tubulação, onde a gente possa trocar esse elemento filtrante sem precisar parar a geração. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre filtros coalescentes para a tua rede de distribuição. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, liga para a gente, a nossa equipe comercial vai estar pronta para te atender, para dimensionar o filtro correto para você. E não esquece, pessoal, clica no sininho aqui, segue a gente nas nossas mídias, estamos prontos e vem pra CIA.